Olá, muito bem-vindos ao meu primeiro vídeo no YouTube. Vocês não fazem ideia de quanto tempo faz que eu estou querendo gravar. E agora finalmente estou aqui para compartilhar um pouco mais da minha história de vida, da minha jornada e tudo que vem acontecendo, né? Então, primeiro de tudo, eu vou me apresentar. Para quem não me conhece, meu nome é Laura, eu nasci e cresci em São Paulo, né, capital. E tudo mudou, ou a maior mudança da minha vida, ocorreu quando eu fiz 16 anos. Lá estava eu na escola, no ensino médio, esperando para ir embora, até que eu ouvi uma menina, uma colega, comentando sobre fazer o intercâmbio. Ela estava ali com o papel na mão, contando que já estava tudo pronto para ela embarcar. E desde aquele momento que eu ouvi, né, eu fiquei pensando, nossa, intercâmbio, ela vai para a Austrália, caramba. Porque até então nada disso nunca nem sequer havia passado pela minha cabeça. Eu não via como uma possibilidade. Não porque eu não acreditasse que fosse possível, mas porque eu nem sabia que existia essa possibilidade mesmo, sabe? E isso me traz um pouco o do porquê que eu quero fazer esse canal, o porquê que eu quero contar a minha história e compartilhar aqui pra vocês. Primeiro que me traz muita satisfação finalmente colocar alguma coisa minha essência pra fora, e segundo porque eu quero que vocês vejam através da minha vida as diferentes possibilidades que existem por aí e que vocês explorem as suas próprias, né? Então, nesse momento que eu escutei ela falar sobre intercâmbio, eu voltei para casa com uma pulga atrás da orelha e comentei com meus pais: Poxa, intercâmbio, o que que é, né? Eu quero saber mais, quero ver. Talvez eu queira fazer. E aí a gente foi até uma agência, na época era STB, e conversamos, vimos quais eram as possibilidades, né? Como eu estava fazendo ensino médio, fazia sentido que eu continuasse o ensino médio durante o intercâmbio. Mesmo que por um semestre, né? Faz mais sentido se fazer um semestre do que 3 meses, porque assim você faz uma sessão de provas, acompanha tudo e termina, conclui, né? E quando eu fui na agência, eles falaram, né, que as opções que estavam saindo mais eram Austrália e Nova Zelândia. E logo eu, que sempre quis ser a diferentona, percebi que Nova Zelândia era um destino não tão corriqueiro, né? Para mim, nada era corriqueiro sequer, mas Nova Zelândia parecia mais exótico. E aí eu falei, poxa, quero Nova Zelândia, né? E aí foi decidido, eu decidi que eu queria Nova Zelândia e a gente começou o processo. Eu não sei muito dos detalhes, porque já fazem mais de 10 anos, gente. Mas eu sei que eu tive que fazer uma prova na agência mesmo, uma prova de inglês, para verificar o meu nível, se ia rolar e como que ia ser feito, né? Acho que a seleção da família foi pela própria agência, mas eu cheguei a ter uma entrevista com a família para conhecer, para ver se dava aquela combinação, aquele match, né? E deu certo, né? Era uma família muito amorosa que eu tenho contato até hoje. Uma mãe e 2 filhos, uma menina e um menino e um gatinho. E quando a gente embarca, a STB na época, eles uniam todos os alunos que iam estudar na Nova Zelândia, e faziam uma viagem só no mesmo avião, e lá eles eram responsáveis por nos delegar, né, porque nós éramos menor de idade. Então, eles enviavam cada um para a respectiva família. Alguns estudantes iam ficar em outras cidades que eu, alguns na mesma cidade, mas escola diferente. E mesmo assim, acreditem, houveram muitos brasileiros além de mim na minha escola. E deixa eu falar uma coisa a respeito disso, né? Um empecilho e uma coisa que eu já quero que você tenha em mente quando você for fazer o seu intercâmbio ou sua experiência no exterior, se você realmente quiser melhorar o nível de idioma, evite ficar saindo somente com brasileiros, né? Na época, eu era muito inocente, também era a minha primeira vez fora do país. Eu também era menor de idade, assim, eu não tinha vivenciado, experienciado muitas coisas. Então, não passou pela minha cabeça, assim, sabe? É lógico que eu tava ali pra melhorar o inglês, aprender inglês, mas eu não tinha pensado nisso, sabe? Eu nem sabia como fazer amizade na época.
Não que você precisa saber antes de ir, você pode aprender na prática, e foi assim que eu aprendi na prática, mas é útil ter isso em mente, lembre-se disso. E aí eu cheguei em Auckland, né? Me entregaram para a minha família, conheci, foi incrível, sério. Foram muito amorosas ao me receber, eu tinha meu próprio quarto, fizeram um tour pela casa, depois me mostraram a vizinhança, onde eu ia estudar e tudo mais. E eu fiquei ali por 6 meses e eu tenho que falar, olha, para você que acha que é impossível ir para fora sem saber falar, te digo que não é, mas requer força de vontade e determinação para continuar no caminho. Porque por mais que eu tivesse tido aula de inglês antes de sair do Brasil, eu não falava inglês. Com quem que eu ia falar inglês? Eu não tinha com quem falar inglês. Aqui nós estamos isolados, a não ser que busquemos oportunidades, formos em eventos, tentar contatar estrangeiros, ou a internet, graças a Deus, hoje em dia, a gente acaba não falando inglês. E esse era o meu caso. Eu acho que eu sabia me virar, mas passava perrengue. Mas confia que com o tempo, conforme você vai se colocando, vai praticando, as coisas vão dando certo, né? Para mim, poderia ter sido melhor se eu não tivesse falado tanto português. Porque na escola eu tinha contato com esses outros brasileiros. E na Nova Zelândia, a escola era das... Não me lembro exatamente o horário, gente, mas das 8h30, imagino, até as 3 da tarde. E era muito legal porque eles têm umas matérias que eu nunca tive no Brasil. Por exemplo, eles tinham hospitalidade, né? O que a gente aprende nessa aula? A gente aprende a cozinhar, aprende a fazer café, coisas para festas, esse tipo de organização para quem quiser trabalhar nesse setor no futuro, né? E eu achava sensacional, era uma coisa muito diferente. Tinha algumas matérias como essas que você podia escolher, elas eram eletivas. Tinha as obrigatórias, como matemática, geografia e história, e outras como essa, ou esportes, tipo, tinha educação física, mas você podia escolher algum esporte específico, se você queria participar do time de futebol, de dança, sabe? Eu não lembro o que eu escolhi. Eu acho que eu fiz educação física normal. E eu lembro de ter escolhido, sim, Hospitality, que foi incrível. Hoje em dia eu até olho os cadernos, porque a gente tinha um caderno que a gente não só escrevia, mas também faziam colagens, umas coisas, umas atividades mais lúdicas. E eu achava isso muito interessante. Uma outra particularidade da escola na Nova Zelândia foi também da grade horária. Tinha um horário ali que você podia escolher, que era o período de estudos, ou seja, no período que você era obrigado a ficar na escola até as 3 da tarde, a escola já separava 1 hora, uns 45 minutos, né, um período de aula, que você ia alocar ao longo do seu dia para você fazer lição de casa, estudar. Então eu achava isso genial, porque você chegava em casa e se você tivesse feito a sua tarefa já ali na escola, depois você podia simplesmente ir para casa e curtir, aproveitar, né? Ou também estudar. Mas eu estava ali para viver o intercâmbio, estudar inglês sim, mas quando eu saía da escola já era tipo quase 3 da tarde, 4 da tarde. Eu queria aproveitar o meu dia, conhecer a cidade, conhecer o país e ver tudo que tinha ali, né? E nossa, eu digo para vocês, façam quanto antes uma experiência lá fora, é sensacional. Não é fácil, tipo, vão ter desafios, mas a vida também aqui não é fácil. Então, deem a cara a tapa, vale a pena. E o que eu posso dizer, né, sobre morar na Nova Zelândia? É uma cultura totalmente diferente, não, mas eles têm as particularidades deles. Por exemplo, uma coisa da cultura, né? A galera, tinha muita gente da galera que andava com o pé descalço na rua e eles, não sei, eu sentia mais uma conexão com a natureza, assim. Por mais que fosse cidade grande, Auckland, eu morava no subúrbio. Então, como que funciona? Pra eu ir pra cidade, pra onde tem muitos prédios e tudo, eu tinha que pegar uma balsa, que levava 25 a 40 minutos, não me lembro, gente. E
E eu morava nesse subúrbio onde tinham mais casas, tinham praias, lagos. E a praia era muito legal, era diferente, porque tinha uma parte que era areia e depois grama, ou tinha umas partes que quase nada de areia, ou ao invés de areia tinham pedras. Então era uma coisa assim muito bonita, principalmente pra mim que sou de São Paulo, não tenho praia aqui tão perto, né? Perto tem, 1 hora, mas, né? E outras coisas legais, por exemplo, a minha aula de geografia, a gente fazia atividades práticas.